Agora sim. Bom, gente, boa tarde a todos. Estamos aqui, né, numa tarde de quinta-feira, novamente. Hoje, sempre peço para todo mundo deixar a câmera e o microfone desligados, com exceção dos palestrantes, né? E a gente sempre combina o seguinte: depois que o pessoal fala, né, passa as informações e tudo mais, a gente abre para perguntas, para comentários, para dúvidas lá no final, né, da fala dos convidados. E aí, o chat, eu gostaria que vocês que tiverem interesse em perguntar ou tirar alguma dúvida ou comentar alguma coisa, que se inscrevam no chat, porque aí eu vou na sequência dos inscritos, né? Então, gente, eu queria primeiro dar as boas-vindas, né, à Ivete, à Patrícia, agradecer por estarem aqui hoje conosco, fazendo essa conversa, né, falando um pouquinho de um tema muito importante, né, tecnologia assistiva para acessibilidade de pessoas com deficiência visual em ambientes virtuais de aprendizagem. É algo que, inclusive, nós, nesse momento que estamos utilizando as ferramentas, vários tipos de ferramentas, nós precisamos, inclusive, conhecer um pouco sobre isso. E nós temos aqui hoje conosco a satisfação de ter a Patrícia Ivete. A Patrícia Neves Raposo, ela é mestre em educação pela Universidade de Brasília, especialista em educação especial e infantil, é graduada em pedagogia, professora de educação inclusiva na Faculdade de Educação da UNB, atua no programa de pós-graduação em ensino de ciências, é professora da disciplina Educação e Saúde do programa de pós-graduação da Faculdade de Saúde da UNB, é membro da Comissão Ibero-Americana de Braille na área de ciências e desenvolve pesquisas sobre ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência visual e acessibilidade e tecnologia assistiva e ensino de química para estudantes com deficiência visual. A Ivete Cafuri é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, mestre em Informática pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em Práticas Audiovisuais da Universidade Del Valle, Cali, Colômbia, especialista em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas da Universidade da Paz, graduada em Engenharia de Sistemas pela Universidade Autônoma de Manizales, Colômbia, e professora da Faculdade de Ciência da Informação de Brasília, da UNB. Desenvolve também pesquisas sobre aspectos sociais e fatores humanos na interação de e entre seres humanos, práticas informacionais, desenho universal, cooperação, inclusão, mediação e comunicação da informação. Muito obrigada por virem aqui conversar conosco. E eu vou passar agora a palavra a vocês duas. Então, fiquem à vontade, aqui é uma conversa com os nossos discentes do programa, alguns docentes que também estão presentes, e alguns egressos também. Então, passo a palavra a vocês. Bom, eu tive que sair porque a minha conexão caiu, mas aí eu voltei, eu não sei o que aconteceu. Estou voltando Ivete, agora. eu fiz a apresentação de vocês. Acho que você chegou no final da Tá bom. apresentação sua. Primeiro eu apresentei a Patrícia e depois você. Tá bom. Bom, eu quero só agradecer o convite, Marta, por ter convidado aqui a gente, né? Enfim, eu vou dar aqui também a palavra para a Patrícia. Tá joia. Pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer também, né, pelo convite, pela oportunidade de discutir esse tema, né, que fez parte de uma pesquisa nossa. Eu vou falar um pouco sobre a pesquisa, mas que, como a Marta colocou, tem voltado, né, às pautas, né, já que nós temos utilizado intensamente as ferramentas, né, e no caso de educação à distância, né, os ambientes virtuais de aprendizagem. Esse trabalho começou já há alguns anos, né? Nesse momento, o nosso time de pesquisa está um pouco parado, né, Ivete, né, por diversas circunstâncias,
mas nós discutimos, principalmente Ivete e eu, continuamos trabalhando nas questões de acessibilidade e de tecnologia assistiva, né? Orientando, coorientando estudantes de alguns departamentos da Universidade de Brasília que desejam, né, trabalhar nesse tema. Isso é um grande prazer para nós. Posso continuar, Ivete? Tá? Acho que a Ivete caiu de novo. Espera que... Não. Pode, que eu estou tendo problema aqui com a comunicação, mas pode, à vontade. Tá. Bom, só falando um pouco desse trabalho, né? 4 professores da UNB, já há alguns anos isso, há bastante tempo, né? E eu estava entre esses 4 professores, nós desenvolvíamos projetos de pesquisa e trabalhos, meu telefone não quer parar em pé, e trabalhos com temas envolvendo pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Eu comecei a descobrir os ambientes virtuais de aprendizagem quando me ofereceram, né, para ministrar um curso pela UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil, de uma disciplina que eu ministrava na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação. E eu aceitei pelo desafio, né, de ser uma disciplina à distância e também de envolver acessibilidade, né? Esse sempre foi um tema das minhas discussões, dos meus estudos, né, por ser um aspecto importantíssimo, né, relacionado a pessoas com deficiência. E como... tem vídeo. Só um minuto, por favor. Pode tirar o vídeo? Posso tirar o vídeo? Tirou? Pode tirar o vídeo, deixar só o som, se você quiser, como você preferir, Patrícia. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu tirei o vídeo, então, para poder, né, manipular melhor aqui todas as minhas ferramentas, tá? Bom, Patrícia, mas você ainda não tirou. Ainda o vídeo está. Ainda está com o vídeo. Você estava sem, agora está com o vídeo. Isso. Não sei como fazer. Eu estava sem vídeo, só um Você minuto. estava sem vídeo, agora está com vídeo. Desculpa, eu vou tentar uma... Não tô a pessoa me ajudando aqui, mas não está conseguindo também. Olha, estava sem vídeo, devia ter mantido, né? Essas coisas com a Agora tecnologia sim, são agora assim. você está sem vídeo. Tá ótimo, deu certo. Bom, né, então, assim, esse desafio, né, que foi colocado, né, para mim, eu digo que foi a minha primeira experiência, mas também a que me deu os primeiros cabelos brancos, né? Realmente foi uma experiência difícil, né, complicada, porque era o início, né, desse movimento maior de uso da tecnologia de ambientes virtuais de aprendizagem na educação superior, né? Mas foi muito bom, porque isso me mobilizou para organizar estudos e a compor um grupo na Faculdade de Educação, num primeiro momento, para discutir essa questão, né? Organizamos muitos estudos, fizemos muitos levantamentos, né? E começamos a agregar mais pessoas. E aquele pequeno grupo de 4 professores, cada um em seus departamentos, né? Era da Faculdade de Letras, da Robótica Humana, da Fisioterapia, e eu da Faculdade de Educação, né? Nós fomos agregando mais pesquisadores, mais pessoas interessadas, e a Ivete entrou a essa época, né? E nós organizamos o Núcleo de Tecnologia Assistiva, né? Inovação da Universidade de Brasília, né? E organizamos ali o nosso time de pesquisa. O que foi importante? O primeiro estudo que nós fizemos com o grupo foi um levantamento de disciplinas da UNB,
ministradas total ou parcialmente à distância, né? Que, através de uma lista, né, com alguns critérios que nós estabelecemos, nós fizemos a avaliação da acessibilidade dessas disciplinas. Esses estudos anteriores, né, nos indicaram critérios que deveriam ser adotados, né, e nós, então, estabelecemos isso, como, por exemplo, o layout da página. Nós percebemos que as pessoas, né, os professores ou aqueles que ministram cursos, eles mantêm o layout original, não fazem alterações, né? Vimos também como são organizadas as colunas, né? Os blocos de sessões, como que links se tem na coluna da esquerda, na coluna da direita, na coluna central. Se uma nova página é aberta na mesma página, ou se tem um link que leva para outra página ou guia, né, para abrir um documento, um vídeo, tá? Então, assim, nós fizemos esse elenco. Marta, desculpa, você poderia abrir o pôster para nós, que eu acredito que o pôster tem isso de forma pontuada, pode ficar mais fácil. Então, eu vou abrir agora, Patrícia. Desculpas, né? Esqueci de falar. Gente, o meu interesse pela deficiência visual é porque eu também, né, tenho deficiência visual, eu sou cega. Já está aparecendo. Tá ótimo. Então, esse foi um pôster que nós apresentamos, né, em um encontro, e que, embora ele tenha uma data antiga, e as nossas bases para pesquisa foram com o Moodle, né, e programas que eu vou falar já, programas leitores de tela, ele ainda está muito atual, né? Os critérios ainda, né, podem ser utilizados. Então, nesse exame, nessa análise que nós fizemos das disciplinas, né, nós pontuamos essas questões. E o resultado foi que, do total de disciplinas avaliadas, nenhuma atendia a totalidade dos critérios de acessibilidade, né? A maioria mantinha o layout original, como eu falei, né? Desconhecia os critérios, os recursos, né, que o próprio Moodle já disponibiliza, né, para acessibilidade, e não percebia a hierarquia da página, principalmente isso, como organizar logicamente um documento, isso vale para qualquer documento da internet, né, que permite uma navegação mais lógica, né, obedecendo uma semântica. Então, tudo isso foi pontuado e nós tivemos esse resultado, né? Nada satisfatório para nós, mas mostrando que realmente havia uma necessidade de um trabalho nesse sentido, né? Então, olha, nenhuma disciplina, né, atendeu ali todos os critérios, né? Uma atendia um ou outro. Outros pontos importantes é que muitas vezes as disciplinas trazem tabelas, imagens, né? Os professores, tutores incluem muitas imagens, mas elas não são descritas, né? Ou colocadas de forma acessível. E esse é um ponto importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas se preocupam com a organização da página, né? Com aquilo que deve observar em relação ao HTML, nós vamos falar já já, mas inclui uma imagem, um slide, né, um vídeo, e não há descrição. Então, isso também é uma barreira para a acessibilidade, né? Então, eu não posso considerar uma disciplina acessível só porque os seus itens, os seus links estão corretos. É o conjunto todo do que é colocado, do que é inserido, do que é mostrado, disponibilizado, é que precisa ser acessível, tá? Então, essa é uma questão importante. Não sei se querem complementar, vão perguntar depois, né, Marta? Ivete, gostaria de complementar alguma coisa nesse primeiro ponto?
Sim, poderia complementar. Que a questão... Ivete, antes de você falar, só explicar que as perguntas virão no final. Agora, se vocês preferirem que seja interativo já, eu posso tentar organizar isso, vocês que sabem. Acho que talvez seja melhor no final, viu? Isso. Tá bom. Então vamos, né? Ok. Bom, essas questões que a Patrícia está falando, da questão visual, é que muitas vezes os sistemas, eles são criados, né, de acordo a como a pessoa que elaborou, implementou aquele sistema pensa, né? E os usuários finais, né, nesse caso as pessoas com deficiência visual, elas não fazem parte do time, né, do grupo de as pessoas que estão desenvolvendo o site, né, ou digamos ou trabalhando com, por exemplo, com a disciplina nesse caso, né. Então isso cria, né, essas desvantagens e essas barreiras que a Patrícia está comentando, né? Então, por exemplo, a maneira como a leitura tem que ser feita, a maneira como tem que ser passada a informação, não é, Patrícia? Isso. Se você puder deixar ligado o seu áudio também, Ivete, que aí a gente pode ir complementando. Pode ser, Marta? Pode ser. Pode ser? Tá. Sim. Bom, uma outra questão que nós colocamos também que observamos, né, nessas experiências e nos estudos é que, usando os programas leitores de tela, tá? Nós temos vários programas, né? Na pesquisa, nós utilizamos o NVDA, que é um leitor de ecrã, né? Utilizado com o Windows, né? É um dos mais utilizados no mundo, ele é gratuito e aberto, né? Então ele vai sendo modificado à medida em que as pessoas com deficiência visual, principalmente, utilizam e entram em contato com os seus elaboradores para melhorarem, né, a sua funcionalidade. E utilizamos também o VoiceOver. O VoiceOver ele é original dos produtos da Apple, né? Então, o meu telefone celular é um iPhone, então ele já vem no iPhone, né? Eu aciono, ativo e faço uso desse programa, é excelente, né? Para celular, para mim, é o melhor que temos hoje, né? E ele já vem incorporado. Eu não vou dizer que ele é gratuito, porque já está originalmente, mas ele está incorporado ao preço, né, dos aparelhos. E nos outros equipamentos também, que trabalham, né, que são, né, da Apple. Então, nós usamos esses leitores de tela. E nas páginas da internet, como esse leitor funciona? Principalmente no ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, que nós usamos como base da pesquisa. Ele faz a leitura do lado esquerdo, da coluna esquerda, depois ele faz da coluna direita e depois da coluna central. Muitas vezes ele nem lê a coluna central. Então, nós observamos que, se organizássemos uma disciplina com duas colunas, ficando do lado esquerdo, que o leitor de tela faz a leitura principal, e na direita, né, aqueles links, aquelas informações que são consideradas secundárias, tá? Isso facilita muito e agiliza o processo de navegação de uma pessoa com deficiência visual, tá? Então, por isso que nós observamos a organização das colunas quando avaliamos a acessibilidade, né? Isso é para quem usa o leitor de tela. Quando iniciamos, depois de feito esse trabalho do levantamento, nós criamos um modelo protótipo de disciplina acessível, tá?
Criamos esse modelo, uma disciplina simples, que inclusive falava das redes sociais, como uma pessoa cega, a disciplina foi para pessoas cegas, porque era justamente para validar a acessibilidade da disciplina. Como utilizar redes sociais, como utilizar um celular com redes sociais, e, enfim, né? Informações da tecnologia úteis para as pessoas com deficiência visual. E fizemos a aplicação dessa disciplina em uma escola de ensino médio do Distrito Federal, com alunos cegos, alunos do ensino médio, todos cegos, tá? E outras pessoas também com, no mínimo, nível médio de outros lugares do Brasil, né? Nível médio e superior. E as pessoas nos apoiaram naquelas questões que ainda precisaram de alguma ajuda. Só que um aspecto em particular de barreira não foi vencido por nenhum dos nossos colaboradores, que foi a questão do acesso. Nós fizemos na disciplina básica Moodle da UNB, e para acessar esse ambiente virtual é preciso um cadastro. O preenchimento do cadastro ele é simples, só que para seguir e ter acesso ao ambiente é preciso completar ou inscrever em um espaço próprio, né, um número ou uma série de números ou de letras distorcidas, que é o CAPTCHA. Tá? Foi a maior barreira encontrada. Ninguém conseguiu, porque a opção... Bom, primeiro é uma imagem distorcida, né? Uma pessoa com deficiência visual não conseguiria mesmo. A opção que se tinha era um áudio, e esse áudio era em inglês, né? Algumas pessoas não sabiam ou não dominavam bem a língua, e, além de tudo, é um áudio distorcido. Nem aquelas pessoas que dominavam, né, o inglês conseguiram discriminar aqueles sons. Né? Então, essa foi a primeira barreira. Ainda temos muitos CAPTCHAs, né? Porque é uma questão de segurança mesmo, né? Mas é uma grande barreira para as pessoas com deficiência visual. E os nossos estudos mostraram que, se pudéssemos incluir uma questão lógica, com uma resposta lógica, né, em perguntas que a máquina não tem condições de interagir, isso proporcionaria acessibilidade. Né? Então, nós colocamos perguntas do tipo, se hoje é sexta, amanhã que dia será? Né? Ou quantos são 2 mais 5? Né? Então, são perguntas simples, né? Mas com a lógica da resposta humana para diferenciar da resposta de uma máquina. Tá? Então, essa foi a primeira barreira. Ivete, alguma questão? Bom, tá certíssimo. Ou seja, eu estava só pensando quando você estava falando, por exemplo, quando eu trabalho também com meus alunos, né, não é diretamente o tema que está sendo falado aqui, mas quando trabalho com meus alunos, o tema da gente são pessoas com deficiência visual, eu chamo Patrícia, porque não tem como deixar por fora uma pessoa que trabalha no tema e que ela mesma, que a Patrícia é cega, né? Ou seja, o usuário final, né, e as necessidades dele, só quem vive, digamos, quem é o usuário final sabe das coisas. A gente não pode supor, né, tudo que, digamos, como esse usuário. A gente não pode pensar que de uma maneira ou outra. O usuário tem que falar, o usuário mesmo tem que falar. Então, esse trabalho conjunto com a Patrícia é muito rico. Então, tudo isso que ela está descrevendo agora, só ela que sabe. Então, quando... Não, sabemos. Sim, a gente sabe em conjunto, mas é um trabalho cooperativo, né? Claro, claro.
você tem que estar ali, Patrícia. Então, quando, por exemplo, falaram dessa palestra, ou quando falam de qualquer trabalho, eu vou atrás da Patrícia, porque é ela que tem que falar. E sim, a gente se complementa, e por isso que a gente trabalha junto, e isso é muito bom. Mas é muito rico, Patrícia, escutar falar você. Digamos, da navegação, dos elementos, de como tem que ser feito, dessa questão lógica que você está descrevendo, da disposição dos elementos. É incrível. É isso. Obrigada, querida. Bom, essa questão, né? Nós colocamos aí no pôster, né? Essa ideia do pôster, tem a logo do nosso time, né, Ivete, né? Tem aí uma ideia de universo, da tecnologia, tem a logo aí do nosso time, que é uma pessoa, né? Aí categorizada, caracterizada como uma pessoa cega, com um cão-guia e uma bengala, né? É bem interessante, a gente construiu essa ideia nesse movimento, né? De todo o universo e da tecnologia, né, nos apoiando. Patrícia, me desculpe, eu só queria, antes de eu esquecer, em qualquer momento você talvez fala disso, mas por favor, eu gostaria que você falasse um pouco do time, que ele é um time, né, é uma equipe interdisciplinar, e tem também outra pessoa cega que trabalha em tecnologia, né, no Google, né, Sim. Eu acho que seria legal se você pudesse conversar um pouquinho sobre essa experiência nossa, que acho que foi muito rica. Sim, sem dúvida. Obrigada. Obrigada, Ivete. Nós tivemos um time, assim, várias pessoas entraram, ingressaram, se formaram na universidade, saíram de vários cursos, né? E esse grupo final teve, né, a felicidade de unir aí pessoas tanto da área da ciência, da computação, uma outra pessoa cega, né? Super capaz, uma pessoa de uma competência extraordinária, né? Como a Ivete falou, é funcionário da Google, né? Da empresa, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, né? E tem desenvolvido aí, né, uma quantidade, né, grande de possibilidades. Nós tivemos 2 pessoas da área da comunicação e da publicidade, né? Uma outra professora da faculdade de educação da UNB, né, a professora Cristina. Tivemos também uma colega da área de química, né, do Instituto de Química, que eu também tenho um trabalho, né, no ensino de química para alunos com deficiência visual. Então, a gente acabou pegando pessoas de várias áreas aí, né? Ingressamos na pesquisa, além de colaboradores que já tinham participado, né? Esse grupo, então, teve um trabalho muito integrado, foi muito positivo e sem dúvida, nós precisamos agradecer, né, Ivete, a todo esse conjunto. Tá? É verdade, Patrícia, porque a gente acredita, né, Patrícia, nesses trabalhos interdisciplinares, no conhecimento, quando você junta diferentes saberes, né? Sim, Patrícia. Tá. Bom, uma outra questão importante, né? Nós trabalhamos com o Moodle, né? Uma versão do Moodle, claro, já mais antiga, mas que não mudou muito. Eu estou ainda trabalhando com formação de profissionais, né? Não mais da Faculdade de Educação, mas eu continuo trabalhando com formação de profissionais e nós vamos agora fazer um edital, inclusive, para cursos de capacitação, né? Instituições que vão ofertar cursos de capacitação, e um item obrigatório é acessibilidade, né? Então, assim, isso a gente vai levando, né? Depois de que tem uma experiência, uma vivência, um conhecimento, nós vamos levando, né? Isso não fica parado, e isso é muito bom, e agora mais do que nunca, né? Estamos
exigindo aí essa questão que há a exigência legal, mas, para além disso, faz parte da nossa construção de princípios, né? De fundamentos que nós não podemos deixar passar. Um outro aspecto importante aí, Ivete, eu quero que você me ajude muito aí, é que na avaliação que nós fizemos, algumas questões sobre o HTML que foi utilizado foram pontuadas. Elas vieram com as análises que nós fizemos dessa disciplina, né, que foi desse modelo protótipo que foi organizado para validação de acessibilidade, mas que nós percebemos que são fundamentais, né, para o desenvolvimento de uma disciplina, de um curso, seja como for, né, para a educação à distância. E são questões importantes para serem consideradas, partindo de que o HTML é o que fornece mais subsídios, né, e que melhor se adequa aos leitores de tela. Tá? Isso aí nós verificamos. Tá? Uma outra questão é que alguns aspectos do HTML, alguns elementos, precisam ser considerados. Tá? E nós vimos a importância deles. Quando nós navegamos em uma página que está hierarquicamente organizada, a Ivete pode explicar isso bem para a gente, né? Com o leitor de tela, nós temos, inclusive por atalhos do teclado, né, a possibilidade de ir de um nível de hierarquia para outro, né, e navegar de uma forma muito ágil, né, e interagir com os objetos, né, com a informação, de forma muito mais efetiva, né, que o último nível da acessibilidade é realmente a interatividade, né, com a informação. Então, quando nós estabelecemos esses níveis de hierarquia e utilizamos os cabeçalhos ou os headings, isso fica muito mais fácil. Só que as pessoas utilizam, mas não hierarquicamente. Então, a gente, às vezes, entra na internet, numa página, aí começa a vir os cabeçalhos. O primeiro é de nível 3, aí eu não sei a quem ele pertence, eu tento buscar qual é o seu primeiro nível, né? E muitas vezes a gente não encontra, aí vai para outro de nível 3, vai para um de nível 2, né? Quando nós organizamos dessa forma hierárquica e lógica, né? Esses cabeçalhos, uma disciplina, né, se orientando por esses cabeçalhos, nós temos a grande possibilidade de permitir um entendimento lógico, não só por parte das pessoas com deficiência visual, mas por parte de todas as pessoas. Tá? Só para abrir um parênteses, eu orientei uma pesquisa, né, uma orientanda minha fez um trabalho com uma outra disciplina, que eu utilizava o ambiente virtual de apoio à disciplina, tá? na UNB. E nós fizemos uma pesquisa, né, foi a conclusão do trabalho dela, da especialização sobre o que as pessoas que enxergam, né, pensavam dessa disciplina organizada dessa forma acessível, né? O que as pessoas pensavam da disciplina? Descrever uma imagem atrapalhava, né? Que aspectos foram considerados, e as pessoas, né, sem saber o que era, o que não era acessível, consideraram a disciplina muito bem estruturada, fácil de navegar, ótima interatividade. Então, isso nos mostrou, né? Não estou me lembrando do nome do trabalho agora, mas eu prometo passar, né, para vocês. Muita coisa, a gente não guarda tudo assim. Então, isso nos mostrou que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência visual. A disciplina fica mais limpa, ela não fica poluída com tantas informações, muitas vezes que nem são necessárias, né?
Então, a gente aprende com isso como organizar uma disciplina que é acessível, né? E que permite a navegação e permite a interação para todas as pessoas, né? Então, essa organização ela é muito favorável, aprender a trabalhar com essa hierarquia, tá? Só algo mais sobre essa organização que você está falando, então. Obrigada. Bom, é porque muitas vezes, bom, primeiro, de acordo com a Patrícia, não só acessibilidade só é para pessoas com deficiência visual, é para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha esse acesso à informação. Mas, assim, por outro lado, o que ela está falando dessa questão da hierarquia é porque muitas vezes os ambientes, eles são pensados com uma hierarquia visual para quem vê. Então, quem entra na página, por exemplo, se encontra com uma imagem, né? E digamos, com uma lógica da pessoa que criou aquilo. Então, a pessoa que cria, ela vai fazer a hierarquia que ela pensa, mas não vai ser uma hierarquia mais aberta, que possa, que tenha uma abrangência maior, por exemplo, para outras pessoas, que na cabeça delas a hierarquia é diferente. Então, ela é aquela coisa, você tem que entrar e você tem que navegar de determinada maneira. Então, o leitor de tela, por exemplo, ele não conversa muitas vezes, ou não foi pensado, analisado ou incluído para ele poder ilustrar a tela de outras maneiras, para ilustrar essa hierarquia de outras maneiras. Então, a página, quando uma pessoa vai entrar com um leitor de tela, não vai navegar de acordo com como ela pensa, mas como a pessoa que criou a página pensou. E se essa pessoa não pensou em uma hierarquia para uma pessoa com deficiência visual, ela não vai compreender essa página. Então, muitas vezes, por exemplo, a Patrícia conta para a gente, né, que ela entra na página e diz imagem, 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 né, e fica, nossa, imagem de quê? não tem descrição de imagens, né, Patrícia? Isso, Outra vez que a gente fez um exercício, não foi? Em uma página, lembra? Isso, lembro, sim. E é simples de fazer, né? É muito simples fazer uma descrição objetiva, né? Clara, né? Imparcial de uma imagem enfim, né? O Moodle, no caso, né? Ele dá todas as possibilidades. E outros, né? Outros ambientes virtuais também utilizados dão essas possibilidades. Né? Outra questão que nós apontamos aí em relação a essa organização da página foi o uso de skip links, né? O pular ou saltar conteúdos. Né? Isso, de alguma forma, para nós com deficiência visual, é interessante quando não é um bloco ou um conjunto de conteúdos que não interessa imediatamente. Né? Isso é interessante, mas o que a gente observa e observou nas pesquisas é que existem uma quantidade grande de pular ou saltar conteúdos. Isso acaba complicando, dificultando, né, a navegabilidade, né, e a usabilidade da página. Tá? Então, essa organização ela é fundamental. Né? Um outro aspecto que nós vimos é que quando se usa áreas landmarks, isso também é importante, né? Porque ajuda a organizar também algumas ações que elas são mais difíceis de alcançar se você fizer uma navegação de item por item, né? Até você chegar ao determinado ponto que você deseja, se ele estiver, porque muitas vezes ele não é nem sinalizado. Por exemplo, uma busca na página, né? Então, eu tenho um comando, um atalho, né? Que eu posso chegar a essa área de busca,
né, em uma página com um atalho no teclado. Com 2 teclas eu consigo chegar. Mas se eu não sei disso, se a página não está bem organizada e essas áreas não estão sinalizadas, eu vou ficar descendo link por link com tab, ou linha por linha com a seta. E se tiver 300, 400 links em uma página, às vezes ele é o último ou penúltimo, eu vou gastar um tempo enorme, tá, até chegar a esse ponto. Né? Eu já observei que o pessoal gosta muito de colocar a busca ou no começo ou lá no final da página. Né? Se eu fizer essa navegação, vamos dizer, de cima para baixo, né? Ali link por link ou linha por linha. Né? Então, tendo essa área definida, marcada e bem sinalizada, né, em um ambiente virtual, em uma página da internet, com os comandos nós podemos chegar, né, a todas essas questões, como também de formulários, né? Nós colocamos aí alguns exemplos para isso, mostrando como isso é feito, tá? Ivete, mais alguma coisa sobre a questão do HTML, principalmente? Por exemplo, essa questão que você está falando, que vai pulando, né? Então, uma pessoa está navegando, né? E de um momento a outro pula, quem sabe para onde, né? E não avisa. Muitas vezes não, né? Né? Então, é um problema. Ou que você fala que está no final, né? A busca. Imagina, né? Ter que ir passo a passo para chegar no final. Aí já perdeu o tempo, perdeu, né? A pesquisar. Enfim, como que é esse acesso, né? Então, tem que ser um design para todos, um desenho para todos. Isso, né? Uhum. é o desenho universal, exatamente. Né? Mas desculpa, mas para isso, por exemplo, você teria que fazer parte da equipe, por dizer alguma coisa, né? Para que a outra pessoa possa entender essa questão de estudo de usuários, né? Essa questão da ciência da informação. O usuário tem que fazer parte. Se ele não faz parte, eu só falo nele. Ele é tal coisa, o usuário, a gente tem que ir atrás das necessidades, mas ele tem que estar dentro. Né? E isso faz total diferença. Exatamente. Isso é muito importante, né? Muito importante. Bom, para concluir, que eu acho que a gente vai trocar melhor, né? Depois aí no bate-papo que a gente vai fazer. Então, aí como, né, trabalhos que nós desenvolvemos, né, nós construímos esse time de pesquisa, né, que nós falamos um pouco, criamos esse modelo protótipo de disciplina acessível, né, que serviu para validação, né, da acessibilidade em AVA para pessoas com deficiência visual, e organizamos um tipo checklist, né, de verificação de acessibilidade em disciplinas, um guia, né, como um guia para verificar, avaliar a acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem, e que foi importante porque nós trouxemos mais o caráter didático para esse material do que exatamente técnico, né? Porque existe uma ferramenta da W3C, né, que é a WCAG, que traz padrões de acessibilidade, né, estabelecendo diretrizes para a acessibilidade, né, nas páginas da internet. Né, o WCAG, acho que está na versão 2.1, se não me engano, né, que é do consórcio, né, do W3C, e que ali tem vários pontos, inclusive eles indicam várias ferramentas que avaliam a acessibilidade, né? Mas como a Ivete tem colocado, a avaliação do humano, da própria pessoa com deficiência visual, né? Além dessas ferramentas aí disponíveis, porque elas apontam, né? Isso não está acessível de acordo com esses padrões. O Brasil, inclusive, tem o EMAG, né?
que é do governo eletrônico, né, do Brasil. Está bem desatualizado, tá? Acho que há alguns anos já que ninguém fala mais do EMAG, mas ele está lá na página do governo eletrônico, né? Ele é baseado no WCAG, né? E na W3C, no WCAG W3C, mas com um caráter, né? Mais das questões do Brasil. Foi um documento muito bem feito à época, uma pena que o trabalho não avançou, porque isso necessita de constantes, né, atualizações, e isso não tem acontecido, né? Mas então, assim, a ferramenta, ela é interessante, ela é importante, mas realmente a validação por uma pessoa com deficiência visual, ela é muito mais efetiva, né? Porque ela te mostra como ela faz, por que que ela faz ou por que não faz, né? E qual seria a possível solução para aquele problema, né? Para aquela barreira encontrada. Tá? Então, nós, com isso, né, esse trabalho que tem mesmo esse caráter mais didático, ele possibilita a desenvolvedores de páginas, né, professores e pessoas que criam, constroem disciplinas em AVA, e os próprios alunos, cursistas, né, a utilizarem os ambientes virtuais de aprendizagem com mais acessibilidade, né, em todos os níveis da acessibilidade. Uma questão que é importante pontuar aqui, a própria concepção de acessibilidade, ela ainda tem sido um tanto equivocada. Muitas vezes as pessoas consideram acessibilidade, no senso comum, como disponibilidade, né? Por exemplo, eu entro, né? Isso já aconteceu muito, eu entro em um restaurante, eu quero fazer um pedido, né? Para entregar na minha casa, e aí eu abro, falo o restaurante, tal, onde ele fica, às vezes até o telefone, aí eu quero escolher o prato. Aí vem isso que a Ivete falou, imagem, 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 né? Eu não sei o que é o prato, né? Eu não sei quanto custa, né? Qual o valor, e não tem como pedir, né? Então, assim, isso é entender acessibilidade como disponibilidade, que aí a pessoa fala assim, mas está tudo na página. Tudo que uma pessoa que enxerga, uma pessoa que ouve, né, que tem pode utilizar as mãos, né, os outros sentidos, fazem, né, com naturalidade, com toda a funcionalidade, né? Mas temos que lembrar de pessoas que não utilizam mouse, né? Utilizam só o teclado, ou não ouvem, precisam da língua de sinais, né? Ou de caixas, né? Com textos acessíveis, enfim, né? Nós temos aí uma série, né, de problemas, pessoas mais idosas que têm presbiopia, e outras condições, com dislexia, né? Também já vimos que muitas vezes os ambientes acessíveis são mais favoráveis. Então, nós temos aí uma quantidade de questões que elas se juntam, né, nessa ideia do desenho universal. Ele é tão importante, seja do ponto de vista, né, do princípio de que todos temos direito à informação, né, e essa é a ideia do desenho universal, a informação, a comunicação são para todos, né, como do ponto de vista econômico, né? Se alguém diz que fazer acessibilidade fica mais caro, com desenho universal é muito mais barato, né? O custo é muito menor porque você cria uma possibilidade para todos. Minimiza os gastos de criar mais uma página dirigida a tal grupo, mais outra dirigida a outro grupo, né? E a outro, porque se a gente for especificando as necessidades de cada grupo, nós vamos ter uma infinidade de grupos, né? E aí nós temos que pensar a partir mesmo desse desenho universal.
Tá? E Ivete, se quiser complementar, eu acho que eu fico por aqui. Bom, eu só queria adicionar que, além de pessoas com deficiência avaliar, elas têm que participar desde o começo. Elas têm que fazer parte da equipe de desenvolvimento sempre, não é, Patrícia? Isso. Ou seja, tem que abrir o espaço para os usuários eles fazerem parte das equipes. Não só falar neles, mas eles fazerem parte faz total diferença, né? Então é isso. Eu também fico por aqui. Ok, Ivete, Patrícia, muito obrigada pelas explicações, né, pela experiência que vocês trazem aí da pesquisa que vocês têm desenvolvido na UNB. Nós temos aqui algumas pessoas que fizeram alguns comentários. A gente tem o Fábio Murakami, que queria fazer um comentário. Por favor, Fábio, pode falar. Está me ouvindo, professora? Estamos sim. Muito interessante o que foi dito, concordo, né? Entendo que eu também tenho uma concepção também que eu gostaria de incluir aí, né, no debate, que eu entendo também que, para quem não se sensibilizou com tudo que foi falado, eu entendo que a acessibilidade depende de contexto, né, também. Sim. Por quê? Se você for pegar, por exemplo, a situação atual que nós estamos vivendo na pandemia, em que todas as pessoas têm que ter uma conexão, têm que estar envolvidos dentro do processo de estudo, de educação, e que muitas dessas pessoas não dispõem de um hardware adequado para poder fazer o acesso, de repente você pode ter um problema de acessibilidade da seguinte natureza. Você tem uma pessoa querendo estudar, não tem um computador, tem um celular antigo com uma tela pequena e não vai conseguir acompanhar o conteúdo que está disposto ali na página, porque o dispositivo que vai expor, que vai ser utilizado para visualizar, ele não está condizente com o que foi proposto ali na estrutura da página, né? Nós mesmos, acredito que com o decorrer do tempo, à medida que nós envelhecemos, nossas habilidades cognitivas elas vão reduzindo, né? Então, não é uma coisa muito distante, por exemplo, você imaginar uma situação de, por exemplo, um casal de idosos tentando realizar uma reserva de uma passagem num site qualquer, né? Para visitar o filho, por exemplo, né? Então, são contextos que trazem também acessibilidade para a gente, são contextos que vão envolver a gente na acessibilidade em algum momento, pode ser agora, pode ser daqui a alguns anos, né? Mas eu acho que é importante ressaltar também a questão dos contextos, né? Que todos nós estamos envolvidos. Eu falo com propriedade porque eu já desenvolvi software para pessoas que tinham deficiência visual, né? Especificamente daltonismo, né? Esse software aí, ele trabalhava com teste de Shihara e fazia alteração da tela para adaptação conforme o resultado do teste, né? Então, assim, a gente entende e tem que ter a ciência de que existem leis, né, que garantem esse direito de acesso para as pessoas que têm deficiência. Você tem a ONU, se você pesquisar, você consegue encontrar informação sobre isso. Nós temos um decreto federal que protege também, né, os deficientes com relação ao acesso. E tem muitas coisas no dia a dia que não impactam, que impactam todos os tipos de deficiência, né? Coisa simples, por exemplo, o fato do metrô falar qual estação que é a próxima estação, para nós, de repente, pode ser uma coisa corriqueira, estando ali dentro do metrô, mas para um deficiente visual é muito importante ele ouvir qual é a próxima estação que o metrô vai parar, né? Então, assim, a gente tem que ter ciência a respeito dos contextos, e esses contextos, eles vão nos abraçar em algum momento da vida. Então, era só eu não tenho pergunta, eu tenho só essa observação para fazer, no sentido de sensibilizar todos com essa causa, né? Que eu acho que é importante e vai nos afetar em algum momento da vida, com certeza. Ótima consideração, Fábio. Tá, obrigado, professor. É mesmo. Ivete, Patrícia, querem comentar alguma coisa do Fábio, dos comentários do Fábio?
Muito bom. Eu penso que é assim que uma gente trabalha, em cooperação, né, com várias ideias. Por exemplo, essa questão de ele ter trabalhado com daltonismo, né, isso só reforça a Isso, linha que a gente está trabalhando, não é, Patrícia? é claro, com certeza, Muito é um bom. reforço, né? Muito Parabéns, obrigada. parabéns. Muito obrigada. Nós temos agora o Leonardo também, que queria fazer um comentário, uma pergunta. Por favor, Leonardo, pode falar. Boa noite a todos, boa noite, professora Patrícia, professora Ivete. Boa Essa noite. palestra de vocês me descortinou, assim, realidades que eu realmente nunca tinha parado para pensar, né? A gente estuda, eu só venho da área da computação também, e a gente estuda, até tem uma disciplina que se chama Interação Humano-Computador, né, que a gente aprende sobre aspectos de usabilidade, né, estuda algumas heurísticas, alguns padrões para facilitar, né, mas nunca pensei nessa questão, né, da importância dos cabeçalhos e outras questões mais, né, das colunas. Nossa, isso foi revelador. Aí eu achei bastante interessante também, né, quando vocês comentaram em relação a quando uma página ela é desenvolvida, ou um software, quem está desenvolvendo, ela é desenvolvida de acordo com o pensamento do que o analista de sistemas, do que o programador acha que o usuário necessita, né, a visão dele sobre o usuário, né, e vocês falaram assim, então a importância da gente ter, dentro aqui da nossa equipe, né, uma equipe multidisciplinar, a gente ter o analista de sistemas, o programador, em contato constante com esse usuário, para compreender realmente quais são as necessidades, os problemas dele, né, no cotidiano. Contudo, né, o que eu tenho observado, né, até na minha pesquisa de mestrado, e a gente está escrevendo uns outros trabalhos em relação a isso também, é que, assim, esse profissional, ele precisa ter efetivamente uma sensibilidade, uma capacidade de se comunicar, né, de maneira eficaz com o usuário, de entender o usuário. Isso é bastante difícil, né? Tem até uma tese lá da UNB que eu usei, né, como base para o meu trabalho, que falava, né, que existe um gap comunicacional, né, entre o profissional da TI e o usuário leigo, né, porque eles falam línguas diferentes, né, muitas vezes eles não conseguem se compreender mutuamente, né, às vezes tem algumas reclamações, né, por exemplo, o analista diz assim, o usuário não sabe o que ele quer, né, e por outro lado, o analista diz assim, eu não entendo o que o usuário diz assim, eu não entendo o que o analista está dizendo, né, mas eu acho que tem que ter um esforço maior nessa relação aí é o programador, é o analista, porque eles é que detêm, vamos dizer assim, o poder de modificar a rotina da outra pessoa, a maneira como ela trabalha, como ela vive, com a ferramenta que ela vai desenvolver e vai, de certa forma, disponibilizar ou impor para o outro, né? Então, o analista, o programador é que está com todo esse poder. Contudo, né, como eu observei na minha pesquisa, o que é preciso desenvolver é essa habilidade de comunicar-se, essa questão de compreender o comportamento, a psicologia, né, essas questões mais humanas. Mas eu verifiquei que, na minha pesquisa, que os programadores, eles não têm interesse nessas coisas, né? Eles dizem assim, isso aí são coisas de humanas, né? Isso aí não é importante para mim. Então, o que é importante para eles, às vezes, aprender sobre ferramentas, sobre técnicas, etc, etc. Eu vi até que na empresa que eu estudei, dava-se cursos, né, sobre comportamento organizacional, outras questões do gênero, e as pessoas diziam, mas isso não é importante para mim, né? Onde é que eu vou usar isso? Para quê? Então, a gente argumenta que é algo que tem que vir desde a formação, desde os anos da formação, da graduação, né? Fazer os desenvolvedores de software conseguirem desenvolver essas habilidades mais humanísticas, de lidar com o ser humano, né, que, de fato,
não se pensa nisso, né, nessas habilidades comunicacionais. Então, é muito mais a técnica, né, muito mais o núcleo duro ali da ciência da computação, né? E tem que olhar para o ser humano, né? Porque a gente não faz software para a máquina usar, a gente faz software para o ser humano usar, né? Então, a gente precisa compreendê-lo. Muito obrigado. Ivete e Patrícia querem comentar? A necessidades de usuários é toda a praia da Ivete. Mas a Patrícia pode complementar também. Bom, então, já que me deram a palavra, eu penso que essa usabilidade deveria ser uma usabilidade para todos. Ou seja, não só pensando num tipo de usuário, mas em vários. E outra questão, ela tem que ser interdisciplinar também. Eu sempre falo para meus alunos, eu dou um exemplo. Eu falo muito dos filmes. Quando termina o filme, a gente vê a quantidade de créditos que tem o filme no final. Quantas pessoas de tantas áreas que trabalharam naquele filme, né? Para que desse certo. Eu digo que o desenvolvimento deveria ser assim. Deveria estar cheio de créditos e principalmente deveria estar o tipo de usuário para qual está sendo desenvolvido aquele ambiente. Uma questão importante, né, que foi falada pelo Fábio, que se chama, que falou antes. É o Fábio que falou antes. Ele falou do contexto. Essa é outra questão. Tem que ter em conta o contexto. Qual o ambiente, né, que vai ser utilizado, digamos, aquele sistema de informação. Isso também tem muito a ver, né? E essas questões humanas, né, que o Leonardo está falando, a gente tem que incluir a escuta. A escuta é muito importante. E eu acho que esse ingrediente está faltando. Essa questão da terminologia comum entre o desenvolvedor e o usuário também tem que ser aberta. Ou seja, não tem aquela pessoa que sabe tudo. Todo mundo sabe um pouco. Então, se eu vou desenvolver para alguém, eu estou trazendo o meu conhecimento em alguma área. Mas a outra pessoa para quem eu vou desenvolver, ela também faz parte, né, dessa elaboração. Então, tem que ter esse diálogo e tem que ter essa escuta e tem que ter o cuidado com a pessoa para a qual eu estou desenvolvendo. O cuidado, né, é muito importante também. Eu fiquei curiosa qual o trabalho que está desenvolvendo o Leonardo. Você poderia dizer? Leonardo, pode falar. E, professora, depois eu posso até passar, né, algumas coisas, tem bastante coisinha das entrevistas, né, que eu fiz na minha dissertação de mestrado, né, e também estamos para sair um artigo nosso aí na RCI, né, agora no final de outubro, né, que vai ter mais informações, mas fico à disposição, né, Não, posso deixar meu e-mail qual também. Qual o tema? Só o tema. Ah, Fiquei sim, eu curiosa sobre o estudei tema. na minha dissertação o comportamento informacional, né, dos desenvolvedores de software, né, a maneira como eles, isso, voltado mais para a questão da cultura organizacional também, né, trabalhando esse lado mais humano do desenvolvimento de software, né, que é que eu vi que era uma questão que faltava, né, e tinha lacunas muito relevantes, né, que estavam acontecendo em relação à produtividade, a retrabalho, porque não se olhava para essa questão humana, né? Essa questão humana é simplesmente incluir as pessoas, né? Que é isso que a gente vem realizando com a Patrícia, né? Esse trabalho conjunto, não é, Patrícia? Isso. Isso é interessante. Eu também vejo que tudo isso é muito importante, mas eu penso que tem um aspecto formal que deveria também ser incluído nessa discussão, né? Eu penso que faltam disciplinas ou projetos acadêmicos ou de extensão, não sei, ou todos eles, né? Incluídos aí formalmente nos cursos, que façam essas abordagens.
né? Mas a abordagem da forma adequada. Quando você diz, Leonardo, por exemplo, que alguém colocou por que essa disciplina, né? Ela tem que ser, então, repensada, porque ela tem que chegar a um objetivo e talvez estejam faltando aí abordagens que impliquem todas as pessoas, todos esses usuários e suas necessidades, né? Então, eu penso que tem esse aspecto formal também dos cursos fazerem esse tipo de inclusão de disciplinas ou de abordagens aí no desenvolvimento. Já, obrigada, Ivete, obrigada, Patrícia, Leonardo. Vamos para a próxima. Elizabeth Ribas, por favor, pode falar. Professora Marta, obrigado. Parabéns de novo pela organização. Eu sei que tem uma equipe com você. É um bálsamo a quinta-feira à tarde, graças a vocês. Muito obrigada. Acho que vai um pouco na linha do que o Leonardo falou. Eu só gostaria que a professora Ivete e a professora Patrícia pudessem conversar um pouquinho mais sobre a importância do profissional de pedagogia. E eu pergunto isso porque o nosso programa, eu acho que ele tem um convênio, nas nossas disciplinas, a gente sempre tem professores da rede de Marília. E eu, na altura da minha ignorância, né, eu ficava às vezes pensando, meu Deus, por que que esses professores vêm aqui fazer uma pós-graduação em ciência da informação? E conforme as disciplinas vão andando e a participação desses profissionais, eles têm o profissional de pedagogia, ele tem um olhar tão especial, esse olhar da inclusão do outro parece que está no DNA do profissional de pedagogia, né? Mas, por exemplo, na minha área de atuação, se eu disser num projeto que eu preciso de um profissional de pedagogia, às vezes as pessoas não vão entender na minha linha orçamentária, mas por que um profissional de pedagogia? E aí, ouvindo a professora Patrícia, a professora Ivete, que o trabalho lindo que elas fazem, a gente entende isso. Se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre essa importância do profissional de pedagogia, né? Na nossa área da ciência da informação, o olhar da pedagogia, ela vem acrescentar tanto, né? Mas se vocês pudessem contar um pouquinho mais sobre essas trocas nas áreas, eu agradeceria. E, de novo, agradeço a professora Marta. Bom, eu penso que a Patrícia pode começar, que ela trabalhou, né, com a Faculdade de Educação na UNB, né? Eu sou pedagoga, né? E é pedagoga. Bom, eu penso que eu acho que a gente tem que partir do próprio conceito de educação como prática social, né? E não da ação social exatamente, mas dessa ação que envolve os sujeitos e sujeitos que, como diz, né, na teoria da subjetividade, sujeitos subjetivados, né? Muitas vezes nós pensamos nas pessoas, e eu me incluo também, né, como objetos das nossas ações, né? E a pedagogia tem aprendido a trabalhar, e os professores formados, né, têm trabalhado, eu acredito, os cursos têm melhorado, né, em alguma medida, nessa concepção do sujeito como não aquele que só recebe informação, independente dele ter agregado ou não aquela informação, ele é considerado como aprendiz, né, como sujeito pronto para saber e para aplicar conhecimento. Não é isso, né? O nosso sujeito, né, do nosso trabalho, do processo de ensino-aprendizagem, é um sujeito que pensa, que reflete, que tem uma aprendizagem singularizada, né? Que é capaz de refletir sobre o seu mundo. E olha que eu digo isso, e eu trabalhei, na maior parte da minha vida, como professora, né, exceto no ensino superior, com crianças, adolescentes e jovens com deficiência, né, e com múltiplas deficiências, né, cegueira, com autismo, com deficiência intelectual, com surdez, e independente, né,
desse impedimento que a pessoa tem, para mim ele é um sujeito singular, né, e que tem os seus processos de vida, né, com um sentido, um significado, uma emoção aí envolvida, que dá a ele essa capacidade de ser, né, proativo, ativo, interativo, né, e de dar esse retorno para nós. Eu acho que a pedagogia está descobrindo isso cada vez mais, né, ainda bem, né, e talvez você tenha visto isso, né, nesses professores que você teve a experiência, né. Eu tenho visto isso, a profissão de professor é muito desvalorizada. Aqui no Brasil, mais ainda, haja visto o que tem acontecido, né? Aí no nosso ministério. Mas assim, é cruel pensarmos, né, que o professor ele está muito próximo, o professor que não consegue criar o espaço, né, para sua mediação pedagógica e para a aprendizagem do outro, daí é a prática social, né, da educação, ele não vai ensinar e o outro não vai aprender, né? Então, e os professores têm, né, conseguido avançar, né, por conta da formação, por conta de mais estudos, do apoio das mídias, né, da ajuda da tecnologia, tem avançado, né, de uma forma muito positiva. Eu espero que mude, né, aí um dia, mas eu acredito que você possa ter encontrado aí esse espaço, né, que nós precisamos de encontrar com o outro para a aprendizagem acontecer. Obrigada, Patrícia e Ivete. Obrigada, bom, eu só queria Elizabeth. Diga, adicionar Ivete. só uma coisinha, né, indo na linha da Patrícia. Se a gente traz isso na ciência da informação, isso que a Patrícia falou, né, não ter só aquele sujeito que vai só aprender, só receber, é a mesma coisa com o usuário, né? Às vezes existe essa questão da equipe de desenvolvimento, pensar que o usuário só vai receber, né? Mas ele também é um ser que pensa, ele também tem a singularidade dele, ele também tem a subjetividade dele. Então, aí a Patrícia, né, e a questão da educação, ela traz isso para a gente aprender isso. E, de novo, a gente volta naquela palavra que falei antes, da escuta. O desenvolvedor, a equipe, tem que escutar aquele usuário, tem que encontrar uma maneira de conversar com ele, né, que tenha esse intercâmbio, né, nada impositivo, porque senão o sistema de informação é para quem? Talvez para um usuário que não vai usar, porque ele não foi, digamos, ele não fez parte, né, então não seria importante para ele, né, é isso, queria adicionar. Obrigada, Ivete, Patrícia e Elizabeth. Tem a Sara, que também quer fazer um comentário. Comentar, por favor, Sara Souza. Estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. É que eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui, porque eu não estou com a vizinha aqui, ela está me ajudando, porque no celular para mim é difícil. Eu parabenizo as professoras, e quando ela falou que ele é cega, nossa, passa um filme na minha cabeça, porque eu sei a dificuldade que a gente tem, porque eu também sou cega de uma vista, e na outra eu enxergo bem pouco. E eu sei que é muito importante esses relatos, esse evento que a professora traz para a gente, e esse de hoje também me tocou muito, porque eu ainda na faculdade eu encontro muitas barreiras. E eu acho assim que em relação ainda aos professores, infelizmente, ainda tem muitos professores que não se sensibilizam, sabe? Ou você tem que estar falando, olhando para o professor, pelo amor de Deus, eu sou deficiente. Isso é muito triste. Isso é muito triste, sabe? E eu achei assim interessante a Ivete falar que quando tem algum lugar para a Patrícia ir, ela que tem que ir e falar.
porque isso é importante, porque assim, não tem outra pessoa no nosso lugar que vai saber falar o que você está sentindo. Não tem como, né? Porque aquela pessoa que faz, que vai criar alguma coisa para todo mundo, ela tem que saber que no meio desse todo mundo tem essas pessoas que precisam ter uma atenção especial, não excluída, assim, vou fazer só para aquela pessoa essa coisa excluída. Não é isso. Ela vai fazer para todo mundo, mas de uma forma que aquele que nós que não enxergamos, né, que tem baixa visão, que a gente também possa ter condições para estar participando, olhando aquela figura que você não sabe o que significa, porque mesmo eu que enxergo pouco, se eu olhar uma figura, eu não sei o que é. Se o professor não falar para mim detalhadamente o que é aquilo ali, eu não vou saber o que é, sabe? Então, isso, para mim, eu achei muito importante essa palestra sua, professora. Eu agradeço muito. E é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Patrícia e Ivete, querem comentar? Eu gostaria de, né, trocar umas experiências aí com a Sara. Sara, eu tenho já um longo caminho percorrido, né? Eu sou odontóloga, né? E eu fiquei cega, na verdade, às vésperas da formatura, né? Mas eu já tinha feito todo o curso. Depois eu fiz ciências sociais e depois eu fiz pedagogia, né? E a primeira experiência, quando eu voltei para a universidade, né, na UNB, eu fiz os 3 cursos da UNB. Quando eu voltei para a UNB para fazer ciências sociais, eu já estava cega, eu voltei muito entusiasmada, porque a universidade é um espaço de conhecimento, de pesquisa, essas pessoas são abertas, né? E, assim, literalmente eu quebrei a cara, né? E eu tive experiências, assim, inesquecíveis, né? Eu me lembro que um professor escreveu no quadro e falou o nome de um teórico, e eu, no meio da turma, eu virei e falei, professor, o senhor pode soletrar? Né? E todo mundo espantou, né, com a minha pergunta, né? Porque ninguém ainda tinha percebido que eu era cega, né? Ninguém tinha percebido, né? E nem o professor, porque eu não falei nada para o professor, eu não me posicionei, né? E aí eu aprendi, a partir desse momento, e outras coisas. Eu já fui fazer prova em uma sala separada da turma, que eu tinha que gravar, e o horário da aula terminou, o professor não voltou lá para me encontrar, foi embora e eu tive que ir para o meio do corredor gritar para alguém me socorrer, né? Então, tudo isso me ensinou que eu preciso ser um agente de transformação, né? E se eu não me posicionar, se eu não provocar a mudança, né, nada vai acontecer. E eu falo muito com as pessoas sobre isso. Eu falo, você pode me ajudar fazendo isso, né? Você me apoia se você fizer dessa maneira, né? Agora, aquele que não quer é porque ele não merece. Então, eu, né, meio que excluo, né? Não da minha vida, mas da informação, né? E um momento ele vai querer, ou ele vai se sentir, né, mais preparado, por alguma razão isso não aconteceu, né? Agora, também nunca diga que isso é muito triste, né? Isso é um desafio, né? E eu quero... sim, é um desafio constante. Isso, eu quero muito que você encare assim, né? Era isso. Sim. Muito obrigada, professora. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Sara. Nós temos a Jaqueline. Jaqueline, pode falar. Desculpem, eu queria comentar só um momentinho antes, Sara, que eu desligo o microfone e aí não dá tempo. Tranquilo, Ivete, pode falar, depois a Jaque, ela pergunta. Pode falar, Ivete. Jaque, licença aí, Jaqueline. Sara, eu, assim, isso que faz, digamos, as pesquisas avançarem, né? A gente participar. E o fato de você participar está fazendo o que a Patrícia falou,
né, ser um agente transformador. Isso toca, né? E quando a gente toca em grupo, né, a gente pode avançar. Eu fiquei também pensando, a gente tem falado muito, batido muito na tecla de quando, digamos, o desenvolvedor faz o ambiente ou alguém faz alguma coisa para outra pessoa. O primeiro que tem que ser feito é perguntar. Perguntar para a pessoa que precisa, né? E não só fazer. Então, a Patrícia, talvez, ela pode contar melhor que eu, uma questão que aconteceu com ela quando ele ia atravessar uma rua. Lembra, Patrícia? Lembro. Você poderia falar isso? Que não quero dizer muito. A gente vai demorar um tempo ainda para, né, assim, um resumo de tudo que a gente ainda não conseguiu naturalizar essas questões, né, como a própria deficiência, né, os impedimentos aí de várias naturezas, é uma questão de naturalizar. É porque quando eu fiquei cega, eu estava esperando uma pessoa, estava, né, numa pista, né, no passeio de uma pista, e veio uma pessoa, me viu ali com bengala, né, e me levou para o outro lado da pista, me atravessou, né? E eu não queria, porque eu estava esperando uma pessoa que ia passar ali de carro para me pegar, né? E assim, aí foi muito mais difícil, porque eu cheguei do outro lado, fiquei com medo de falar, não, eu não quero ir, ele me largar no meio da pista, né? Então, eu deixei ele me levar para o outro lado, né? E aí depois eu voltei, né? Então, assim, faltou aquela pergunta, né? Você precisa de algum apoio, né? E como eu posso te apoiar? Ainda me levou do jeito errado. Mas, assim, é isso, é naturalizar uma questão que ela está aí, né? Ela existe, né? Temos aí várias diferenças e é preciso mesmo, né, que isso seja encarado como uma coisa natural, né? Porque é difícil quando a pessoa vai fazer para você. Ele tem que perguntar para você se você quer, se você precisa. Porque, por exemplo, aqui no celular, para mim entrar aqui no grupo, eu tenho que ter alguém para me ajudar no celular, porque tem coisa que eu não enxergo, tá difícil, às vezes cai a internet aqui e eu não sei voltar. E é complicado você falar, eu não sei fazer, e a pessoa pega e faz para você, ela não te explica como que faz, ela não vai te ajudar. Ela não vai, assim, você vai aqui, você ensinar o caminho para onde que você vai. Então é muito complicado isso, eu entendo muito bem o que você está falando, eu sei disso. Ok, gente, obrigada, Ivete, obrigada, Patrícia e Sara. Jaque, pode fazer a sua questão. Obrigada e boa noite. Um prazer escutá-las, cumprimentar a professora Ivete, né, que somos da mesma terra, então um prazer vê-la e escutar, e parabéns pela pesquisa, professora Patrícia, professora Ivete, e a professora Marta, como já disse, a outra colega que a gente se encontra nessas quintas, né? Oi? Da Colômbia. Da Colômbia. Aí o coração pula. Eu faço parte do grupo de pesquisa do professor Ricardo, que é meu orientador, e a gente tem um projeto de extensão universitária que chama-se Competências Digitais para a Agricultura Familiar. E esse programa, esse projeto, tem vários eixos, várias estratégias, já em andamento desde 2013. Tem um website, tem um evento de pesquisa, tem uma revista, tem um ciclo de estudos, e precisamente para tentar fazer uma ponte entre os pequenos produtores, os produtores familiares, os produtores medianos e as tecnologias digitais, pensando em que existem as tecnologias, mas eles têm que poder usá-las, têm que se aproveitar dessas tecnologias, dessa infraestrutura, dessas fontes de dados, fontes de informações. E uma das questões que nós temos, assim, recorrentes, é que eles são, essa aproximação é um pouco difícil, porque eles são, não sei se ficam com receio, eles têm talvez alguma timidez de falar para você. Então, os encontros, as pontes que já temos tendido com eles, é porque você tem um familiar, tem um amigo, tem alguma pessoa que te diz, olha, te faz o convite, olha, vamos para que você conheça os trabalhos do projeto,
olha, veja aqui o que esses meninos da faculdade estão fazendo. Você quer participar de uma pesquisa, mas tem que ter alguma situação específica que permita que essa pessoa vá com confiança. Então, eu achei uma relação, um vínculo do nosso trabalho com a pesquisa que vocês desenvolvem, porque finalmente é aproximar uma plataforma, uma infraestrutura tecnológica para um usuário com uma característica especial. Então, eu não sei se vocês já passaram por algum grupo de pessoas, algum grupo de usuários que tenham como esse receio de se abrir, de expor as particularidades dele. Era isso só, muito obrigada e um abraço para vocês. Obrigada. Patrícia? Obrigada. Não, assim, não tive a experiência, né? Que as pessoas com deficiência geralmente buscam muito, né? E se colocam muito por causa de suas necessidades. É um pouco diferente, assim, na minha experiência. Bom, na minha, sim. Eu penso que não é fácil, às vezes, se abrir e falar. Então, às vezes, esse contato tem que ser com cuidado. De novo, vai aquela palavra que eu falei antes. Tem que ter escuta e cuidado, e se colocar no lugar do outro. Outra questão é que o que a gente trabalha, as pessoas pensam que a gente vai atrás, por exemplo, do instrumento, do que vai ser utilizado, né? Então, a gente pergunta, e aí, está tudo bem? Você está conseguindo, por exemplo, navegar? Então, a pessoa diz, sim, lógico, está tudo bem, está funcionando perfeito, porque as pessoas pensam que a gente está avaliando elas, né? Mas a gente não está avaliando as pessoas, a gente está avaliando o meio. O que a gente tem que melhorar é o meio, mas para melhorar esse meio, a gente precisa do usuário, precisa das pessoas. Então, aí tem um cuidado, sim, digamos, de tentar ficar com a mesma tecnologia, a mesma terminologia, ou seja, tentar falar a mesma língua. A mesma língua é se colocar no lugar do outro, que não é fácil, mas esse é o caminho, digamos, das pedras. Não é fácil, não é fácil. Por exemplo, eu já também trabalhei com pessoas surdas, eu não sei Libras, e então, às vezes é difícil chegar nesse público, porque eles criam também uma comunidade, né, das pessoas que falam Libras, e às vezes não é um mundo muito compreendido por quem, digamos, quem fala a língua portuguesa, por exemplo, enfim, mas cada mundo tem suas particularidades, e para entrar nele, a gente tem que ter respeito e também pedir permissão, digamos, e ter esse cuidado e tentar esse diálogo, para poder, digamos, conversar, né, e poder ir atrás dessas dificuldades, às vezes, ou dessas questões que são importantes para todos. Né? Muito legal e muito pertinente essa questão da Jaqueline, muito interessante a sua pesquisa, muito boa, muito legal, parabéns. Obrigada, professora. Aproveito a janela curtinha para fazer convite para o evento deste ano. A professora Marta, o ano passado, já nos ajudou com a divulgação. Aí aproveito e este ano vou aproveitar essa janela cordial que a professora tem conosco sempre. Obrigada, professora Ivete, professora Patrícia. Que bom, a gente tem que conhecer mais sobre esses trabalhos também, né, para a gente dividir, participar, interagir, muito bom. Obrigada. Ok, bom, eu queria, acho que nós não temos, deixa eu ver aqui no chat, acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Algumas pessoas parabenizando vocês pela palestra, pela conversa que nós tivemos. Eu gostaria, Ivete e Patrícia, muito obrigada por vocês virem falar para a gente um pouquinho sobre esse tema. Eu penso que nós, da área de ciência da informação, temos uma responsabilidade muito grande nesses processos, né, de realmente tentar melhorar
não só acessibilidade, usabilidade, enfim, toda a relação, né, do usuário com os conteúdos de informação e no meio que for, inclusive o digital, o eletrônico. Isso é uma função que nós temos que assumir, nós temos que trazer essa responsabilidade. No caso do usuário com necessidades especiais, muito mais. E eu acho que vocês falaram uma coisa muito importante para nós, que é quando a gente pensar nessa acessibilidade, na usabilidade, enfim, na interação humano-computador, humano-máquina, humano-software, pensar que a gente tem sempre que trabalhar sistemas ou os recursos para todos, e não esquecer desse público que é tão importante. Eu fiquei, assim, muito encantada com a palestra de vocês, e olha, Patrícia, eu realmente fiquei, assim, chocada de você falar de uma coisa tão simples, que é imagem, imagem, imagem. Gente, que loucura! Quer dizer, isso é tão básico, né, para a cabeça da gente, né? Como pode as pessoas simplesmente esquecerem de fazer uma descrição básica daquela imagem, né? É tão óbvio, e ao mesmo tempo a gente vê que não é isso que está acontecendo, né? Quer dizer, Exatamente. gente, loucura, loucura. Mas olha, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, antes eu já vou encerrar, né? Ivete, Patrícia, se quiserem fazer alguma fala aí para eu poder fechar. Patrícia quer falar primeiro? Pode ser. Quero mais uma vez agradecer, né? Acho que vocês perceberam que, né, nos encanta muito falar desse tema, né? É uma questão que nós, eu não vou dizer que é uma bandeira nem uma causa, porque nós estamos também fazendo ciências, né? Estudando e dando resultados, né, com comprovação, né, com validação. Então, não é somente uma bandeira nossa, isso é muito importante, porque muitas pessoas dizem isso, né? É uma bandeira, não, né? Pode até ser uma grande luta nossa por esses espaços, mas nós estamos trabalhando da forma científica, com pesquisas, com estudos que respaldam tudo isso que nós estamos falando, né? E que, no meu caso, né, no caso da Ivete também, que é para além da vivência, né, que nós temos. Então, obrigada a vocês, espero que aproveitem bastante aí esse diálogo, essa troca, né, de informações, e que levem isso aí para os seus trabalhos, dissertações, né, teses e estudos, né, que porventura estiverem fazendo ou farão. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Marta. Bom, eu quero agradecer à professora Marta a oportunidade, à professora Patrícia por estar com ela aqui uma vez mais, né, em conjunto, a todos que estão, né, participando, muito, assim, é muito bom para a gente essa interação e a gente poder oferecer, como a Patrícia falou, o que a gente está pesquisando, e a gente sempre está iniciando uma nova pesquisa, um novo caminho. Todos os dias muda, né? E tudo vai depender do público, das pessoas com quem a gente esteja trabalhando, né? E que a professora Marta falou, ou seja, a gente está nessa linha. Tem que ser para todos, tem que ser um design universal, um desenho universal, tem que ter uma conversa geral, e para ser para todos, todos também têm que participar. Então, tem uma questão que é a cooperação. Entre todos podemos chegar lá. E para isso tem que ter escuta, tem que ter cuidado, tem que ter perguntas. Temos que perguntar para o outro como que a gente faz, como que a gente pode chegar no que ele precisa. Porque a gente escuta muito, o usuário não sabe o que ele quer. Por que será que não sabe? Será que ele não sabe ou será que é necessário uma terminologia comum para a gente poder conversar e se entender? Será que a gente precisa ir no espaço dessa pessoa? Será que a gente precisa pedir permissão, ver como essa pessoa precisa? Precisamos de muito diálogo, de muita conversa, de muito cuidado, também de muita escuta, né? E
uma vez mais, muito obrigada, uma oportunidade muito linda, muito bela. A gente cresce muito com tudo isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ivete, Patrícia. Gente, em nome de todos nós aqui do programa, os docentes, discentes, a gente quer agradecer muito, primeiro por estarem aqui, por compartilharem um pouco da experiência, do conhecimento que vocês têm, e só agradecer, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Espero a gente se encontrar aí em outros contextos mais favoráveis, né, do que esse Com que nós estamos certeza. vivenciando. Né? Mas muito obrigada, realmente, viu? Muito obrigada pela colaboração e generosidade, tá bom? Um abraço grande, Ivete, um abraço, Patrícia, e um abraço a todos aí, a todos que participaram. Um abraço, Muito gente. obrigada. Muito obrigada, um abraço coletivo. Abraço. Abraço, Aí. Ivete. Abraço. Obrigada. Ixi.